Olá! Voltando então com a nossa série sobre o Apocalipse. Estamos no capítulo 4. Já abordamos o capítulo 1, 2 e 3. Explicação hermenêutica e exegese diretamente do original, como foi escrito a Nova Aliança e o Apocalipse. Em grego, koiné. Agora, depois das cartas às igrejas, João então começa a ter outras visões. E aí, em Apocalipse 4, verso 1, diz assim: depois destas coisas, ou seja, depois daquilo que ele viu, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Muitas pessoas acabam interpretando esse versículo erroneamente para tentar respaldar e falhar miseravelmente nessa interpretação, que isso aqui se refere a uma base bíblica, suposta base bíblica, para corroborar o arrebatamento da igreja antes da tribulação. As pessoas começam a interpretar e colocar aqui interpretações dispensacionalistas, dizendo: depois destas coisas, olhei e eis não somente. Depois eles vão falar aqui de algumas coisas, de visões e tudo mais. E não somente nesse versículo, mas também em outros versículos posteriores, quando fala da porta aberta no céu e tudo mais. Então eles falam que sobe aqui, por causa da porta aberta do céu, sobe aqui, aí eles interpretam como se fosse a igreja, um tipo da igreja. João seria o tipo da igreja sendo arrebatada antes da tribulação, porque depois fala que as coisas que devem acontecer depois dessas, então, são os flagelos do Apocalipse. Essa interpretação está completamente errada. Essa interpretação está completamente equivocada. Não quer dizer isso. Simplesmente quer dizer que agora as visões são a respeito de coisas depois das cartas. Só isso. Nada mais além disso. Ok? Bom, então vamos lá. Depois das visões das cartas que o Messias ordenou João escrever para as 7 igrejas, que nós já fizemos aqui vídeo sobre isso, inclusive recomendo você assistir toda a playlist desde o vídeo 1, entre no canal Rômulo Ribeiro no YouTube, playlists, Apocalipse Explicado, tá todos os vídeos aí. Já aproveita e compartilha, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o like, o joinha logo desde o início dos vídeos e vamos embora para a interpretação. Agora, ele olha, está tendo visões nesse momento, em espírito. Então, e eis não somente uma porta aberta no céu, ele olhou, e viu então uma porta aberta no céu. Como também a primeira voz que ouviu, ou seja, lá no capítulo 1, lá, onde a gente já abordou. Essa voz é do Messias, voz forte como de trombeta, como diz aqui, como de trombeta, ao falar comigo dizendo: sobe para aqui, ou seja, o Messias está falando agora a João. Sobe aqui, eu vou te mostrar outras coisas, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, depois daquilo que tinha sido revelado já para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Compreendeu? Então aqui, por exemplo, ele vai dar algumas explicações nos comentários aqui embaixo. Mas enfim, eu só vou ler mais tarde, tá bom? Então olha só. Voz como de trombeta é uma voz forte. E trombeta simboliza aqui, sempre que tocava uma trombeta antigamente, era a respeito que um anúncio iria ser dado, um aviso iria ser dado. Então é disso que se trata, voz como de trombeta. Opa, presta atenção, um aviso está sendo dado, vai ser dito alguma coisa, escute. Compreendeu? Essa porta aberta no céu é o Messias convidando João a ver coisas além do que eu já tinha visto. Subir ainda um pouco mais em espírito para ver coisas
específicas que nós vamos tratar agora, tá bom? Depois, ou acho melhor agora mesmo, já mostrar para você então como que está no original em grego isso aqui, né? Senão você vai ficar meio perdido. Então no original em grego diz assim, ó, aquilo ali que você está vendo, ó. Depois destas coisas vi, e eis uma porta, thura, porta, aberta no céu. E a voz, né, a voz que ele tinha ouvido ali, como trombeta, salpigos da trombeta, falando. La luces. Comigo, dizendo, sobe para aqui. Sobe Anaba. Para aqui. Ode. Ou Ode. Ah não, Ode não, Ode. Isso. E mostrarei aí a ti as coisas que devem acontecer. Geneste, acontecer geneste. Depois destas coisas. Tá bom? É o que eu já tinha explicado. Então, olha só, agora o Messias vai dar uma grande revelação aqui a João. Verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Eu já vou interpretar aqui versículo por versículo. Vamos lá, no original, no verso 2, vai dizer assim então. Imediatamente estive em espírito, ou no espírito, né? Pneumati. E eis um thronos, ou seja, um trono colocado no céu. E sobre o trono, ou seja, sobre, em cima desse trono, sentado, como está dizendo ali. Inclusive a Bíblia, olha como que a Bíblia descreve isso. A Bíblia, João, né? Porque esse aqui é João que está escrevendo, ele está contando o que ele viu. Então, ele viu o trono, thronon ali, e daí veja a palavra que está ali, um assentado. Um assentado, veja como que ele descreve. A palavra aí é katremenos, katremenos. Katremenos. Isso. Katremenos. Katremenos. Isso. Ou seja, ele diz um assentado. E no português aí, está dizendo alguém assentado. É como se fosse a mesma coisa. O nível do que João viu, porque essa descrição aqui, ele vai lá agora, é do Criador dos céus e da terra. Ele viu o Criador dos céus e da terra sentado no trono. Só que ele, no vocabulário limitado dele, ele não conseguiu definir quem estava ali, o jeito que era esse ser. E ele só pôde descrever assim, ó, eu vi um trono e alguém assentado nesse trono. Só. Ele não conseguiu dar, vamos dizer assim, uma explicação completa das características, assim, vamos dizer assim, para poder definir este ser que é o Criador. Ele não pôde, de tão magnífico e estupendo que o Criador é. A linguagem humana não é capaz de descrever. Por isso que ele falou isso. Olha só, porque agora você vai entender o que eu estou falando. Tá? Então vamos lá. No verso 3 diz: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda.
Veja só, ele está dando aqui a descrição, como ele está conseguindo do Criador. Ele fala, e esse que se acha sentado. Olha só. Ele não consegue mais falar nada além disso. Ele diz que é semelhante, porque ele não consegue definir com clareza o que de fato o Criador é, como de fato ele é. Então ele tem que usar de linguagem antropomórfica, ou seja, antropos, homem, mórfica, forma, ou seja, forma humana, uma linguagem em forma humana, antropomórfica, para tentar escrever o que ele viu e quem ele viu. Por isso que ele fala, e esse que se acha sentado, esse, ele só consegue dizer esse. É semelhante no aspecto. Tá? Para você ver o nível. A pedra de jaspe. A pedra de jaspe, ela é semelhante a um diamante transparente. De sardônio, no original em grego aqui é sardo, se não me engano. Já vou entrar aqui, já vou mostrar para você. Ela é semelhante, ela tem uma cor avermelhada. Avermelhada, né? Tipo rubis. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Esmeralda você já sabe. Cor da esmeralda. Então ele está dando aqui, olha só, que a semelhança do que ele viu nesse trono, do ser que estava lá, era no aspecto a pedra de jaspe. Você imagina um diamante polido, transparente. A de sardônio, avermelhado também, com outras partes avermelhadas. Por quê? Porque a escritura fala que ele é fogo consumidor. E você sabe qual é a cor do fogo, né? Então é nesse sentido, você imagina. Inclusive o Messias, lá no capítulo 1, tem os olhos como chama de fogo. Então você imagina, né? E ao redor do trono, há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então, seria o que? Esverdeado esse arco-íris? É semelhante no aspecto. Na verdade, ele está dando aqui o aspecto, porque o arco-íris tem suas cores. Então tem mais isso. Esse arco-íris que está ao redor do trono do Criador é por causa da aliança que ele fez, né? Que jamais iria eliminar de novo a raça humana com água. Então, foi um símbolo da aliança, do pacto dele para com a humanidade. E por isso que está lá, né? como prova, como testemunho, como glorificação ao Pai. Então veja, isso é muito interessante, a gente não tem ideia de como de fato o Criador é. É algo que você vai ver aqui daqui a pouco. Pois bem. O verso 3 aqui no original em grego. Para focar, se a webcam querer colaborar, né? Ela não está focando. É tanto poder no versículo que nem a webcam está suportando mais. Focar. Aí agora focou. Então, e o assentado, semelhante em aparência à pedra jaspe, no original aí jaspe em grego é iáspide, e sardônio, ali é sardio. Então, um arco-íris em redor do trono, né, semelhante em aspecto à esmeralda. Pois bem, assim que está no original. Verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos. Veja, João ele foi levado ao céu onde o Criador está. Imagine a visão, meu irmão. Ao redor desse trono há também 24 tronos. E assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroa de ouro. Aqui existem algumas interpretações. Ou seja, ao redor do trono do Criador, há também 24 tronos. Tá? Tronos significa poderio, reinado, poder, governo.
Então o Criador governa tudo. Ele está no trono. Ele é o Todo-Poderoso. Ao redor desse trono tem outros 24 tronos. Olhe. Meu irmão, isso é magnífico demais para você pensar. Porque tem uma interpretação que é a seguinte, que esses 24 tronos simbolizam o seguinte. Porque estão assentados nesses 24 tronos 24 anciãos. Ancião simboliza idosos. Aqui na Bíblia, ancião está presbíteros. Presbíteros, já vou te mostrar. Quer ver, ó? Vamos botar aqui logo já o verso 4. Ele começa aqui embaixo. Ali, ó. Ao redor do trono, né? E ao redor do trono tem 24 tronos. E sobre aqui, esses tronos, os 24 anciãos ali presbíteros. Interessante, né? Assentados, vestidos com vestes brancas e sobre as cabeças coroas douradas. Essas palavras aí, coroas, tudo mais, a gente já abordou nos vídeos passados, né, no original. Bom, a interpretação é a seguinte, que uma das interpretações é o seguinte, que esses 24 anciãos seriam os 12 patriarcas, um simbolismo, ou os próprios 12 patriarcas e mais os 12 apóstolos, formando então 24 anciãos ao redor do trono. Porque, meu irmão, já imaginou a honra disso? Eram seres humanos comuns aqui. Eram pecadores. Todos eles. Os patriarcas das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Agora estão no céu, agora não, né? Mas na visão, estão no céu com 24 tronos ao redor do Criador, meu irmão. É uma das interpretações. Existem outras interpretações que esses anciãos podem ser outros seres. Seres que já existiam no céu, já estão lá já há muito tempo, antes mesmo da criação do mundo. A gente não tem como bater o martelo quanto a isso, pelo menos por enquanto, né? Então, vestidos de branco, pureza, justiça, honra pura, em cujas cabeças estão coroas de ouro, autoridade, reinado, poderio, junto com o Criador e o Messias. Verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos do Criador. Do trono, meu irmão, onde o Criador está sentado nesse exato momento, saem relâmpagos, vozes e trovões. Meu irmão, você ouve um trovão, mesmo que seja ao longe, é um barulho extremamente alto, concorda? É um estouro. Você imagina trovões, relâmpagos saindo do trono. Isso porque o poder lá é gigantesco. Não dá nem para comparar aqui em alusão a nada. Não dá. Né? Você só pode imaginar. Você só pode imaginar. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos do Criador. Essas 7 tochas é uma simbologia, né, ao candelabro que tinha 7 pontas e colocava óleo ali, azeite, e aí ficava pegando fogo. É uma simbologia que são os 7 espíritos do Criador, uma completude do espírito do Pai, do Ruach HaKodesh. Porque está diante do trono, ardem 7 tochas de fogo. Olha que interessante. Aqui o verso 5, então, no original. Vamos ver. Aí. E do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, 7 tochas de fogo queimando diante do trono, os quais são os 7 espíritos do Criador. Diante do trono, tá, agora tem um mar ali, no verso 6. Há diante do trono um como que mar de vidro,
semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Então a primeira coisa é o mar de vidro. O mar de vidro semelhante ao cristal é uma simbologia lá ao Santo dos Santos. Tinha que se lavar antes de entrar no Santo dos Santos, da antiga aliança do templo sacerdote. Então, é uma simbologia. Há diante do trono um mar de vidro, só que não é mar com águas, não é um mar de verdade. É que João está usando uma linguagem antropomórfica, por isso que ele fala assim, ó, como que mar de vidro, ou como se fosse como um mar de vidro. Compreendeu? Então, é uma linguagem humana para descrever algo celestial. É como se fosse um mar, mas de vidro, semelhante ao cristal. Transparência, pureza. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. João aqui está tendo uma visão muito semelhante aos serafins lá de Isaías. Tá? Estão no meio do trono e à volta do trono, cheios de olhos, e é uma visão bem semelhante à de Isaías. No grego aqui, no original, verso 6... diante do trono, como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor do trono, os 4 seres viventes. Ó, quando a Bíblia fala seres viventes aí, ó, é zoa, ou seja, são seres eternos. São serafins cheios de olhos, oftalmon, olhos oftalmon. Esse cheio de olhos é cheio mesmo. Ali diz gemonta, por diante e por detrás. E aparentemente aqui são 4 serafins, só que olha só, é um pouquinho diferente dos serafins de Isaías, né, que tinham lá 6 asas. Verso 7. O primeiro ser vivente, o Zoa, é semelhante a leão, olha só. O segundo semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Veja o que tem no céu, meu irmão. As criaturas, porque isso são criaturas, por quê? Porque foram criadas pelo Criador, têm essa aparência e estão no céu. Pertinho dele, juntinho dele, ao redor do trono dele, meu irmão. O primeiro ser vivente, ele é semelhante a leão, novilho o outro, homem e águia. Isso aqui simboliza, já vou te dar, isso aqui simboliza a explicação, né? Já vou te dar esses significados. O primeiro, a leão, animais selvagens. Novilho, animais domésticos, ou que pode se criar. A águia, aves no céu. O homem, o outro animal. Toda a criação, parece que é uma simbologia de toda a criação que continua existindo junto com o Criador. Olha que interessante. E são seres aí eternos. Zoe, que vivem eternamente. Quando a Bíblia fala aí, é eternamente. Quer ver no original aqui? Vamos lá, verso 7. E o ser vivente, o primeiro ser vivente, semelhante a leão. Leão ali, leonte. Leonte em grego. O segundo ser vivente, ó, ser vivente é zoon aí. Né, que vem de, se lembra quando eu expliquei para você sobre bios e zois? Vida eterna, né? E bios, vida que termina, né? Então ali, como novilho, o novilho ali marquei, mosro, o terceiro ser vivente, tendo o rosto como ser humano, antropo,
homem, né, ser humano. E o quarto ser vivente semelhante à águia voando, Aeto. Tá bom? Esses seres estão ao redor do trono. Vamos lá. E os 4 seres viventes, aqui agora, características desses seres. João está vendo isso e está apenas relatando. Tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, os serafins têm isso, lá em Isaías, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Olha que interessante. Então, interessante esses olhos por dentro também, né? Simboliza que eles devem ver tudo, né? E 6 asas é uma característica específica dos serafins. E esse termo, então, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há de vir, está lá em Isaías também, aqui, ó, Isaías 6,3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Ou seja, isso é bem interessante, né? Bem interessante. Existem muitos seres no céu. Muitos seres que a gente nem faz ideia. Essa tradução aqui, no grego, não deveria estar santo, 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 mas infelizmente está. Né? Ó, como é que está aqui. Ó. É o verso 8, né? E os 4 seres viventes, um por um deles, tendo cada um 6 asas ao redor e por dentro cheios de olhos, e não tem descanso de dia e de noite, dizendo, ali está no grego, né? Agios, Agios, Agios. Santo, Santo, Santo. O termo correto deveria ser Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ali está Kyrios, Hotheos, o Pantocrator, ou seja, o Senhor, né? Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso. E são nessas pequeninas coisas aí que foram modificadas. Deveria estar Kadosh aí, né? Mas tudo bem. Ou seja, ele é tão poderoso, esses seres, eles não tem, olha o que é a Bíblia, não tem descanso, eles ficam toda hora proclamando isso, todo momento. Diante da face daquele que pode todas as coisas, o Todo-Poderoso. Isso é muito grandioso, pessoal. Aqui está algumas referências, mas né, aqui está falando de outras coisas, tá, o Todo-Poderoso, Apocalipse 11, adoração. Tá. Aqui, 4.1, antes de eu continuar essa leitura, eu vou ler aqui. Então, o Apocalipse do 4.1 até o 8.1, a segunda sessão de Apocalipse se compõe de uma visão preparatória, né? Ou seja, de 4.1 até 5.14. E da abertura dos 7 selos, nós vamos abordar depois 6, capítulo 6. Apresenta-se aqui o Criador, o Senhor da história humana, simbolizado por uns... aqui vai falar de... do Cordeiro e tal. Tá. Aqui. Vai falar do rolo depois ali, que é o livrinho, né? Depois a gente vai ver isso aí. Então aqui ele fala: a porta aberta permite o profeta entrar no céu para ver a visão das coisas que acontecerão depois dessas. As imagens dessa visão são... Tá, aqui também está em Isaías 1 e 13, Isaías 6. Tem parte dessas visões. Pedra de jaspe. Com frequência o autor descreve a beleza de pessoas ou objetos comparando-a com a de certas pedras preciosas. A equivalência na terminologia atual não é segura. A expressão se traduz em algumas versões por diamante, por ser a pedra preciosa mais estimada. Aqui se prefere pedra de jaspe pela forma da palavra grega correspondente. Como eu falei antes, parecido com o diamante. Bom. Tá. Os 24 anciões, vamos ver como é que está o comentário aqui. Os 12 e seus múltiplos são números simbólicos. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Estes anciões, ou anciãos, são como a corte celestial, representam ao conjunto já glorificado do povo do Criador. Alguns veem neles seres angélicos ou autoridades angélicas.
Os seres viventes evocam aos seres alados, de Ezequiel 1, 4 a 21, 10, 1 a 14, e aos serafins, de Isaías 6, 1 a 7. Criaturas angélicas. Com certeza são criaturas angélicas, né? Angelicais. Tá, então, vamos lá. Verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se assenta, ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus e nosso, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eles se prostram, eles adoram, eles dão glória, e os 24 anciãos também, por causa do que o Criador é, por causa dos atributos dele, porque ele criou todas as coisas e por causa da vontade dele vieram a existir e foram criadas. Isso é maravilhoso. Atributos dele: ele é Kadosh, ele é todo-poderoso, ele é Senhor. E a escritura inteira vai falar dos atributos dele, quem ele é e o que ele faz. Tá? E isso é magnífico, né, pessoal? Então, assim, nesse momento, então, João tem a visão do Criador. Só para você ver aqui no original, enfim. Bom, o original tá a mesma coisa, pessoal. Tá exatamente isso aí, tá? Que você leu aí. Digno és, receber glória, honra, poder, criar todas as coisas, porque a tua vontade é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Bom, o próximo vídeo vai ser então sobre Apocalipse 5. O livro dos 7 selos. Aí começa, né, uma preparação para coisas bem pesadas, tá bom, pessoal? É isso, compartilha o vídeo, deixa o like, canal Rômulo Ribeiro no YouTube, Instagram, Telegram e lives na Twitch Rômulo Ribeiro. Vai para lá, Facebook, página Rômulo Marasquim. Até mais, um grande abraço, fique na paz.